Boa tarde. Missa de Domingo de Ramos, Paixão do Senhor. Hoje, com toda a igreja, iniciamos os dias santos da paixão e morte do Senhor. Caminhando com Ele, também alcançaremos a ressurreição. Uma multidão apoia Jesus em Jerusalém, se alegra com o filho de Davi e o reverencia com ardor. Ele entra na cidade montado no jumento dos pobres, dos humildes. É preciso reconhecer hoje também o Cristo como nosso Senhor e Redentor e caminhar com Ele para a vida, para a ressurreição. Cantemos comigo na missa o número 1. Hosana, filho
Israel, hosana nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos, irmãos e irmãs, iniciando a Semana Santa com esta missa dos ramos. Nós queremos, irmãos e irmãs, unir a cada família, a cada irmão que reza conosco nesse momento através do Facebook. E queremos desejar de já uma Semana Santa cheia de graça, de esperança, de fé para cada um de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre os nossos ramos, recordando o nosso batismo, que Ele se digne abençoar, para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja nesse dia que vos é consagrado. Renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa do Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vamos estender nossos ramos. Quem está em casa, rezem conosco, acompanhem. Abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos aspergir os ramos, pode vir de um por um ou de dois, mas de forma que fique um pouco distante do outro. Eu peço aos irmãos que estão em casa, que colocaram seus ramos na janela, na porta, no portão da casa, que nos acompanhem. Se você tiver água benta nesse momento, faça aspersão aí em casa do seu ramo. Se não, não se preocupe, a bênção de Deus vai chegar em sua casa, por meio da nossa fé e da nossa oração neste momento. Cantemos o número 6. Filhos dos segredos, ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso
filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Cantemos o número 2 da folha branca. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. E então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis um jumento amarrado, e com ela uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa dele, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, num jumentinho, num potro de jumento. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Irmãos e irmãs, nós vamos fazer a nossa parte da liturgia da palavra neste momento. Somos convidados a cada um de nós a fazer as nossas preces, os nossos pedidos. Estamos entrando na Semana Santa. É uma Semana Santa diferente, como nunca tínhamos visto antes. Coloquemos as nossas preces, irmãos e
pelas nossas famílias, pelas famílias que nos acompanham através do Facebook, da nossa paróquia. Eu quero rezar de modo muito especial por Marta Teresa, que Deus a chamou no dia de ontem. Uma comadre muito querida minha. E quero rezar também pelos seus filhos, que nesse momento enfrentam essa situação de dor, pela perda da sua mãe neste mundo, com apenas 53 anos de idade. Deixou 2 filhos e uma neta. Que Deus acolha na sua misericórdia, console os seus familiares. Você que nos escuta, e também os irmãos que estão aqui presentes na matriz, faça seu pedido com fé. Esse tempo diferente que nós estamos vivendo, que busquemos na nossa espiritualidade de batizar os filhos de Deus, no meio de uma situação de medo, busquemos tirar algum proveito para a nossa espiritualidade. Deus, que é todo-poderoso, que escute as preces de tantos irmãos e irmãs espalhados por nosso mundo inteiro. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra, no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-lhe a língua adestrada para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não me revesti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Ri de mim todo aquele
existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos o número 11 na folha da missa, aclamando o Santo Evangelho. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele.
Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois desceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confio em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultaram. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Vamos ver se ele vai salvar. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele é mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, sabemos que a Semana Santa, acompanhada do tríduo pascal, ou seja, esta missa do domingo de Ramos, que tem a sua culminância no tríduo pascal, é o maior acontecimento litúrgico da história da nossa igreja.
é também o mais belíssimo acontecimento. Porque maior acontecimento e mais belíssimo acontecimento, porque Jesus vence o mal. E porque Jesus nos dá o poder de também vencer o mal. Porque antecedendo toda esta beleza e esse grande acontecimento, há um grande sofrimento e uma grande humilhação. Veja, dão vinagre com fel para Jesus. Além de todos os outros tormentos e humilhação, despiram Jesus. Acusaram Jesus. Eis aí o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, se tem poder. Veja, tanta humilhação, tanto sofrimento, tanta dor, por amar os filhos e filhas de Deus. Jesus se torna humano, da graça de Deus, para nos salvar, porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança para a santidade. Acompanhando, irmãos e irmãs, este sofrimento de Jesus e a impossibilidade de participarmos, como antes, destas solenidades nas nossas casas, mesmo sendo acompanhados pelos meios de comunicação, pelas orientações da igreja, que vai nos dando então assim um sossego de saber que estes meios que atingem a cada um podem nos levar à igreja até a sua casa, mas certamente muitos se sentem humilhados também por não poder participar destas solenidades, e muitos se sentem também acusados e condenados até pelo mal que atinge a humanidade. E aí, meus irmãos e irmãs, nestes tempos difíceis, a gente vai vendo manifestações de fé que nos faz então compreender e acreditar que nós carregamos em nossos corações algo que nos deixam de pé. Hoje, por exemplo, as manifestações de fé que a gente vê nas portas, nas janelas, nos portões, isso são manifestações de fé. E aí a gente vai ficando mais confortável, porque mesmo nosso povo não conseguindo chegar até o nosso templo para vivenciar esta solenidade, a nossa igreja chega até cada lar que nos acompanha e transmite a grande mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com isso que nós ficamos mais aliviados, quando a gente vê as manifestações através dos símbolos dos ramos, que é um grande símbolo do Domingo de Ramos, também orações de súplicas que a gente acompanha pelos tantos e tantos irmãos e irmãs espalhados, vão então nos encorajando e tendo certeza de que nós vamos ser vencedores. Nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer o mal, nós vamos vencer esta doença e voltamos a nos unir em multidão de batizados de Deus para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sempre nos garante vida e a sua presença no meio de nós. Eis que estarei convosco até o fim do mundo. São palavras
que vão suscitando em nossas vidas nestes dias a certeza de que Jesus está presente em nossas vidas. O nosso desejo, meus irmãos e irmãs, nesse instante, é que Jesus toque no coração de cada irmã que está aí em casa, fazendo o seu acompanhamento, também o seu momento de oração pessoal, depois com a família ou sozinho. Que essa presença de Jesus seja tão forte na vida de cada um de nós e que nós possamos erguer as nossas cabeças nesse momento de luta e de medo. Que Jesus abençoe a nossa vida, que Jesus nos encoraje a caminhar, a viver esta semana tão santa como Jesus espera de cada um de nós, mesmo distantes, mas que nós possamos fazer esta Semana Santa, irmãos e irmãs, um grande momento de oração e de fé e de encontro com o nosso Jesus. Amados irmãos aqui presentes, os que nos acompanham, iniciemos a nossa Semana Santa com muito fervor, com muita oração, com muita esperança, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Impregnados pelo mesmo sentimento de Jesus, elevemos ao Pai nossos rogos e na força de sua misericórdia clamemos, dizendo: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Confirmai vossa Igreja em sua missão, e que ela seja sacramento vivo e transparente de vosso reino, nós vos suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Inspirai nossa comunidade na vivência do Evangelho e na prática da verdadeira justiça e liberdade, nós vos suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Guardai em vosso coração divino os que defendem a vida, aqueles que trabalham junto dos pobres e de todos os que estão sofrendo, nós vos suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Fazei com que nós, seguindo os passos de Jesus, sejamos humildes nas dificuldades e tenhamos uma confiança inabalável em vossa misericórdia, nós vos suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor Deus, infundi em nosso coração o Espírito do vosso Filho, Rei e Salvador da humanidade, para sermos fiéis anunciadores do vosso reino. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Cantemos o canto das oferendas, o número 14, do folheto da missa. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da
irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Recebeu, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos os seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que nos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós e por todos. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Lourenço, nosso padroeiro, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Eduardo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, Marta Teresa, Antônio Batista Ribeiro, 13 anos de falecimento, Doroteu Carlos da Mota, 5 meses, Rafael dos Santos Santana, Edson Nilson dos Santos Santana, Áurea Ribeiro da Silva, que partiu desta vida, e a todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com fé, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja
sempre convosco. O amor de Cristo nos oprime. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Temos o número 5 da folha branca. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de defesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
minha força e vitória é Jesus. Oremos, saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus por que estamos rezando, por tantos irmãos e irmãs da nossa paróquia, também os outros que nos escutam. Nós queremos, irmãos e irmãs, com esta missa, entrar na espiritualidade da Semana Santa. É Semana Santa, somos convidados a realizar as práticas naquilo que a observância quaresmal nos aponta. Lembramos, irmãos e irmãs, que na quinta-feira começa o Tríduo Pascal. Nós iremos celebrar como nos recomendou a nossa diocese. O Tríduo Pascal é uma data litúrgica que não se pode mudar, que não se pode transferir para uma outra data. Então nós iremos celebrar com toda a observância que a nossa diocese nos coloca, com pouquinha gente e ao mesmo tempo com muita gente que nos acompanha pelo nosso Facebook. Hoje nós agradecemos os irmãos de Várzea e Paulista, São Paulo, Pirituba, também São Paulo, Distrito Federal, Jaguariúna em São Paulo, Brasília, Bom Jesus do Piauí, Ribeira Gonçalves Piauí, Nova Santa Rita, Pedro Valentim também que nos acompanha, São Raio do Donato. Então nós agradecemos a todos os outros também que através do nosso Facebook celebrou juntamente conosco. E reforçamos o nosso desejo de nos unir nesses dias de oração, de celebração do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria rezar pelos nossos dizimistas e ao mesmo tempo lembrar a todos, nesse tempo que nós ficamos em casa por recomendação, mas que rezamos e nos unimos ao mesmo tempo em comunhão com a nossa igreja, não vamos deixar de devolver o nosso dízimo, porque o mundo parou, mas as contas estão chegando todo dia. Precisamos de pagar as contas da paróquia, funcionários e tudo mais, então a oração nos leva a compreender isso também. E aí, depois cada um pode fazer o seu jeito, ou devolva o seu dízimo aqui na igreja no momento que a igreja esteja aberta, ou então diretamente para o zelador do seu setor, aqui do centro, bairro João Paulo II, Três Marias, e também lá do bairro São Miguel. A gente pode, mesmo que a gente não possa ir à igreja, mas que a gente possa estar devolvendo para o seu zelador no dízimo. Tudo bem? Nós queremos, neste dia, agradecer a Deus pelo dom da vida de Letícia Ribeiro Damasceno. Que Deus lhe abençoe e conceda muitos anos de vida. De pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda por vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo cuja morte vos libertou da morte eterna,
conceda-vos receber o dom da vida, Amém. tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, uma boa Semana Santa de oração para todos. Ide em paz.